Olá, gente, vamos à correção da questão de eletricidade do módulo 3, do conjunto de questões 3 da internet. Vamos aí. Ok, curso A, vamos à correção de prova do Instagram número 3. Bem, essa questão aí de eletricidade, né, é do estágio de adaptação de graduação de sargento da aeronáutica, é AGS, BET também, eletrônica, né? Curso de nível médio para a formação de sargentos, lá em Guaratinguetá, em São Paulo, tá? Vamos lá, o que ele diz? Ele diz o seguinte: o circuito abaixo está inicialmente alimentado com uma tensão de 5 volts. Se instantaneamente a tensão da fonte alterar para 8 volts, variação em degrau, e se mantiver neste valor indeterminadamente, quanto tempo demorará para a corrente do circuito atingir seu novo valor final a partir da variação da tensão? Bem, ele nos fornece aqui, né, uma fonte de 0 a 10 volts, um resistor de 16K e um capacitor de 25,25 microfarads, né? Vamos primeiro falar um pouquinho só sobre o capacitor, que as pessoas às vezes confundem, tá? A imagem do capacitor. A gente tem geralmente duas informações nesse capacitor aqui. Esse aqui é um capacitor eletrolítico, né? Eu tenho a informação, mas essa informação tem em todo o capacitor, tá? A informação 22 microfarads de 450 volts. As pessoas às vezes confundem, pensam que o 450 volts seria a tensão que ele pode carregar, né? E os 22 microfarads seria a capacitância. Na verdade, um capacitor ele vai carregar com qualquer valor que você colocar nele. Se você botar 1 volt, ele vai carregar 1 volt. Se você botar 10 volts, ele carrega 10 volts. Se você botar 1000 volts, ele vai carregar com 1000 volts. A diferença, aquela informação que vem ali de 450 volts, é que ali é a tensão de ruptura do dielétrico do capacitor, ou seja, é a tensão que se você ultrapassar, o fabricante não te dá a garantia que o capacitor não vai vazar, ou seja, não vai furar, a corrente não vai passar através das placas, vai deixar de ser um capacitor. Então aquela tensão ela tem que ser respeitada na tensão máxima que pode ser aplicada a um capacitor, tá? E os 22 microfarads é a capacitância. O que é a capacitância? Resumindo, capacitância seria a capacidade do capacitor de armazenar uma certa carga por um determinado tempo, ok? Então essa seria a informação básica sobre capacitor. No nosso material teórico a gente tem mais informações. Bem, o que ele diz para a gente aqui? Ele diz que o capacitor está alimentado por 5 volts e depois ele muda, né, de forma degrau para 8 volts. Essa questão está mal formulada, porque ele diz o seguinte: ele está alimentado por uma tensão de 5 volts, mas ele não diz há quanto tempo está carregado. Por que eu estou falando isso? Porque o capacitor a gente poderia comparar com uma caixa d'água. Ou seja, você tem imagine você imaginar uma caixa d'água, um balde, qualquer recipiente que você possa colocar água. Se você bota, né, na caixa d'água uma capacidade de 1000 litros e você bota um cano para alimentar essa caixa d'água, dependendo supondo que a água flua, né, livremente pelo cano, dependendo da largura desse cano e do tamanho da caixa, ele vai demorar um tempo para que a caixa encha. Ok? Então, a caixa vai encher na medida do cano e da própria caixa. Uma caixa pequenininha com cano grosso vai encher rápido. Uma caixa enorme com cano fininho vai demorar mais tempo. Ok? Repare, olha o circuito ali. Eu tenho uma fonte de alimentação que vai liberar os elétrons do negativo, no sentido real, do negativo para o positivo. Vão fluir nesse sentido. Passando pelo capacitor, o capacitor vai se carregar com essa carga, vai ter a mesma tensão da fonte, não a quantidade de elétrons, mas a mesma tensão. O que vai limitar, né, ou vai determinar quanto tempo demora para o capacitor se carregar é o que? É o que a gente chama de constante de tempo, que é o valor do resistor vezes o valor do capacitor em segundos. Ou seja, eu vou pegar lá os tantos microfarads ou farads e multiplicar pelos tantos ohms, o valor que eu encontrar é chamado de constante de tempo, e é em segundo. Então, vamos supor, 1 farad, 1 ohm, 1 vezes 1 dá 1, seria uma associação de um capacitor de 1 farad com resistor de 1 ohm, eu demoraria 1 segundo para ele carregar. Não, na verdade não. Na verdade eu preciso de 5 constantes de tempo, então precisaria de 5 vezes esse valor, né, para que ele pudesse ter 100% da carga, tá? Aproximadamente 5. Então, um capacitor de 1 farad e um resistor de 1 ohm, 1 vezes 1 dá 1. Então, a constante de tempo seria
1 segundo. Quer dizer, o capacitor, depois de 5 segundos, teria aproximadamente 100% do valor da tensão aplicada, seja ele qual for. Nesse circuito, a gente não está trabalhando com um capacitor real. Então, se eu botar ali 10 volts, ele vai carregar com 10 volts. Se eu botar 100 volts, ele vai carregar com 100 volts. Ou seja, ele vai carregar em 5 segundos, nesses valores imaginários que eu falei, qualquer valor de tensão, ok? Como ele não fala quanto tempo ele está ligado a tensão de 5 volts, a gente vai supor que ele já está um tempão, ou seja, ele já está carregado com 5 volts, ok? Então a gente parte desse princípio. O capacitor desse circuito aí, ele já está carregado com 5 volts. Aí o que diz? Se instantaneamente a fonte variar para 8 volts, variação integral, o que quer dizer variação integral? Quer dizer que ela não segue um plano inclinado, em uma parábola, ele vai subir assim, ele está em 5 volts, vai subir instantaneamente para 8 volts, como ele falou ali, instantaneamente, ou seja, vai subir assim, imediatamente para 8 volts. É como se eu trocasse a bateria de 5 por uma bateria de 8 volts instantaneamente. Então, para o capacitor, gente, a tensão que ele está, seja 5, 3, 4, seja qual for o valor, a tensão que ele está é irrelevante, porque ele vai carregar, agora a constante de tempo vai ser determinada para ele carregar o que ele está recebendo de tensão. Trocando em miúdos, se eu coloquei um capacitor zerado ligado a uma fonte, junto com o resistor, como está ali, ele está zerado, e eu coloco 10 volts para carregar, e aquele meu circuito imaginário, 1 farad, 1 ohm, a gente calculou 1 vezes 1 dá 1 segundo de constante de tempo, para ele ter carga máxima 5 segundos. Beleza? Só para recordar. Então, se eu peguei um capacitor e um resistor, esse que eu falei, e liguei 10 volts nele, quando eu liguei os 10 volts, eles vão demorar 5 segundos para carregar os 10 volts, beleza? Se eu colocasse 5 volts, ele ia demorar 5 segundos para carregar. Se eu colocasse 100 volts, ele ia demorar 5 segundos. Entenderam? A constante de tempo, repare que é R vezes C. Então, ela independe da tensão que eu estou aplicando. Beleza? Então, nesse problema, como o meu capacitor estava carregado com 5 volts, a diferença que eu vou ter para 8 são 3 volts, mas isso é irrelevante, porque a partir do momento que ele está estabilizado numa tensão, eu coloquei uma tensão nova, eu vou ter uma nova constante de tempo. Então, para eu saber o tempo que ele vai demorar para carregar, eu vou ter que calcular a primeira constante de tempo, 16 ohms vezes 0,25 microfarads. Multiplicando 16.000 por 0,25 microfarad, 10 a menos 6, eu vou ter 0,04 segundos, ou 4 milissegundos, ok? Como eu preciso de 5 constantes de tempo, 5 vezes 4 dá 20 milissegundos. A resposta é 20 milissegundos, ok? Então, lembre-se, capacitância, trocando em miúdos, é a capacidade do capacitor armazenar determinada carga por determinado tempo. Depende principalmente da distância entre as placas, né? A distância que está entre elas, que vai determinado pelo dia elétrico em geral, e o tamanho das placas, ok? Constante de tempo, eu preciso de 5 para que ele se carregue com qualquer valor de tensão, ok? E o valor de uma constante, ela é limitada pelo resistor, que limita a corrente, e pelo próprio capacitor, que tem a capacidade de armazenar uma certa quantidade, beleza? Esse circuito, essa questão foi bem legalzinha, mas eu achei que ali deveria estar dizendo que ele já estava carregado com 5 volts, que ali ele não explica que ele está carregado, diz só que ele está alimentado, né? Dava para, de repente, sei lá, recorrer a essa questão aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos para a próxima correção. Valeu!